Gravar, vamos lá. Deixa eu ver como tá. Tá aparecendo você. Você vai ficar de pé ou ficar sentado mesmo? Sentou mesmo. Vamos ver que tá legal. Primeira pregação da igreja tem que ter, né? Bravo, né? Deixa eu esse papel. Aqui, ó. Ah, beleza. Os monstros trouxeram tablet, celular, Bíblia online. O livro de Mateus. Capítulo 11. E o verso 12. Mateus. Mateus 11, versículo 12. Versículo 12. Isso. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam-se apoderam-se dele. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e que se esforçam se apoderam dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É apenas um versículo bem pequeno, mas de grande peso para nós, porque os versículos que antecedem, Jesus ele estava dando testemunho de João que nasceu praticamente junto com Jesus, porque quando Maria estava grávida de Jesus, a sua prima Isabel também estava grávida de João Batista. De certa forma que um dia, quando as duas primas se encontraram, o feto que estava no ventre de Isabel, João Batista, ao se aproximar do feto que estava em Maria, sendo Jesus, então a Bíblia fala que João Batista ele se mexeu muito, balançou, porque ele já sentiu ali a presença de Jesus Todo-Poderoso. E João Batista, quando ele veio pregando uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, Deus. João Batista começa a pregar essa mensagem um pouco antes de Jesus aparecer com seus 30 anos. E João Batista estava preparando o caminho, porquanto certa vez ele estava no Rio Jordão batizando, e ele gritava: arrependei-vos, raça de víbora, pois quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Enquanto João Batista convidava as pessoas a se arrependerem, a ser batizado por ele, com 30 anos, Jesus aparece ali e pede para João batizá-lo. E João disse: como eu posso te batizar, sendo que eu devo ser batizado por ti? Mas o interessante é que quando Jesus fala acerca de João Batista, neste versículo 12, ele diz, exatamente esse versículo tem por nós grande peso: é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é tomado à força. Jesus ele estava querendo
falar para as pessoas que ali estavam assentadas em sua volta, ouvindo o seu sermão. Jesus tentava introduzir para eles que um novo tempo agora chegara na vida, uma oportunidade nova estava chegando na vida daqueles que estavam ali ao lado de Jesus, ouvindo a sua mensagem, ouvindo a sua pregação, ouvindo a sua doutrina que ele aplicava, e as multidões sempre os seguiam para ouvi-lo. E as pessoas, alguns sem entender por que é chegado o reino. Que reino é esse? Nós entendemos que para nós cristãos, o reino que chegou é o reino de Deus, que nos traz uma nova proposta, que nos traz um novo caminho, que nos traz a consciência de que aquilo que nós muitas das vezes temos o desejo de fazer pela nossa própria vida, pela nossa própria carne, pela nossa natureza, ele está dizendo: olha, vem, o meu reino está aí, porém este reino que eu vos apresento é um reino que é tomado à força, e todo quanto aqueles que se esforçarem para conquistá-lo, conquistarão, alcançarão. Em nome de Jesus. Então nesta noite, o que eu queria compartilhar é que o reino de Deus alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, alcançou a nossa casa, alcançou a nossa família. Mas porém, nós temos que esforçar para alcançar, porque uma oportunidade foi aberta. O reino de Deus nos traz salvação, o reino de Deus nos traz refrigério, o reino de Deus nos traz segurança de que em todo tempo nós não estamos sozinhos. Aleluia. Que talvez a nossa família pode virar as costas para nós, que talvez os nossos amigos podem virar as costas para nós, que talvez pode faltar o dinheiro, pode faltar a saúde, pode faltar o amparo familiar, mas que Jesus, com o seu reino, ele está sempre ao nosso lado, aleluia, pronto a nos socorrer, pronto a nos ajudar. Porém, existe a nossa parte, que nós temos que nos esforçar. E detalhe, no século 21, a palavra esforço é uma palavra que ninguém quer ouvir, é uma palavra que ninguém quer praticar, porque tudo que exige esforço nos tende a nos fazer desistir. Para que esforçar? Nós queremos coisas que seja fácil. Hoje as donas de casa querem as batatas que estão pré-pronta, é um micro-ondas. Possível nem mastigar, aquela. Só porque o ser humano, ele deseja algo que seja fácil. O ser humano, ele busca algo que seja mais fácil, que seja mais simples. E aí talvez, como nós fomos alcançados pelo reino, viver uma vida cristã, mais ou menos, viver uma vida cristã, talvez sem compromisso, viver uma vida cristã sem uma busca intensa pelo Espírito Santo, pelas coisas de Deus, talvez seja mais conveniente para nós, nos dias de hoje, viver o Evangelho superficial, viver o Evangelho mais fácil, porque ler a Bíblia é sacrifício demais, porque orar de manhã, orar à tarde, orar à noite, é um sacrifício demais. É muito difícil para a gente fazer isso. No século que nós vivemos, que nós procuramos sempre as escolhas mais fáceis, as saídas mais fáceis, procuramos sempre a porta que já está aberta. Não queremos bater, não queremos tentar abrir a chave, não, nós queremos buscar as coisas mais simples para nós, porque para nós é melhor, nos traz menos esforço. Mas porém, a mensagem de Jesus é que devemos nos esforçar, devemos nos preocupar, devemos nos dedicar, nós devemos impor para nós a obrigação de não viver um evangelho fraco, de não viver uma vida cristã sem conhecimento profundo, sem conhecimento pleno, sem uma busca incessante. Talvez ler a Bíblia quando nós vamos ao culto e o pregador diz:
diz, abra a vossa Bíblia no livro de Colossenses. E nós abrimos e acompanhamos. Talvez quando nós vamos à igreja e a irmã que louva muito bem canta, vamos cantar aquele hino. Eu vou passando pela prova e a gente canta. Mas nós não queremos nos esforçar para tirar 10 minutos para Deus, fechar nossa porta, ou então ainda que sozinho, falar, eu vou hoje cantar 3 hinos para Deus. Aleluia. Em forma de adoração. Hoje eu vou ler um capítulo da Bíblia em forma de esforço para alcançar o reino. Porque a Bíblia diz que o povo de Deus perece porque não tem conhecimento. Porque não nos esforçamos para conhecer o que diz a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E detalhe, Jesus no seu ministério terreno, ele começou falando do reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. E ele terminou falando do reino. Varões galileus, por que estáis olhando para mim? O mesmo Jesus que estão vendo agora subir, eu voltarei para vos levar para o meu reino. Jesus, no seu ministério, ele começou falando do reino. Ele terminou falando do reino. Então, será que não é cabível a nós nos preocuparmos um pouco mais com este reino? Separar um pouco mais do nosso tempo para estar aprendendo acerca deste reino. Porque homens na Bíblia, como os discípulos, como os apóstolos, eles doaram a sua vida para pregoar o reino de Deus. Quando Jesus fundou a sua igreja e os apóstolos deram continuidade, eles foram perseguidos. Todos eles foram assassinados, exceto João, que morreu de velhice na ilha de Patmos. Mas os demais foram mortos, assassinados. Estevão foi apedrejado na praça por amor do reino. Paulo foi esquartejado, teve seu pescoço degolado. Ele sofreu apedrejamento, mas não morreu, sobreviveu. E mais após ele foi morto, assassinado. Pedro foi crucificado por amor do reino, por apregoar este reino de Deus. Como ele não quis ser crucificado como Jesus, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como Jesus morreu, por amor do reino. Aleluia, Deus. Se hoje eu fosse perguntar para mim mesmo, se você fosse perguntar para você, o que você faz pelo reino? Quanto você se sacrifica pelo reino? Quanto a igreja tem sacrificado pelo reino? Lembrando que os nossos irmãos foram jogados na arena para ser mortos pelos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se prostrar diante das imagens, foram jogados na arena dos leões. Aceitaram morrer, mas pregar o evangelho do reino. Aleluia. O reino requer de nós sacrifício. O reino de Deus apresenta para nós muitos benefícios. A Bíblia fala que nesse reino que já chegou e em breve nós faremos parte dele nos céus, não vai haver fome, não vai haver tristeza, Aleluia. não haverá decepção, não haverá enfermidade, não haverá tribulação, não haverá preocupação. São benefícios que o reino nos apresenta. Mas este reino que nos apresenta benefício, ele também nos representa, este reino que nos apresenta benefício, ele também nos apresenta obrigações, compromissos. Aleluia. Agora é claro, o reino de Deus não é para todo mundo. Nós temos o livre-arbítrio de escolher não fazer parte deste reino. Nós temos o livre-arbítrio de dedicar a nossa vida inteira, o nosso tempo, com as coisas do mundo, com a vaidade do mundo, com os programas de televisões, com a internet, com as redes sociais. Nós temos o direito de escolher tais coisas. Mas se formos inteligentes e sábios, nós escolheremos aplicar o nosso tempo dedicando para aprender as coisas do reino de Deus. Aleluia, glória a Deus.
que nós estamos aqui e nós vamos encontrar muitos obstáculos para nos dedicarmos a este reino. Como eu disse no começo, são tantos afazeres, são tantos compromissos. A Vanessa cuida dos filhos, das crianças, da casa, das coisas do Lucas. A Graciane cuida do Bernardo, da casa, de mim. Eu, Lucas, nós trabalhamos fora. Nós temos nossos compromissos. Os obstáculos, eles vão surgir em nossas vidas a fim de nos esfriarmos, de fazer de nós, crentes, frios na fé, sem interesse nenhum, de nos dedicar a buscar e aprender um pouco mais do reino. Os obstáculos sempre vão existir. Vai ter dia que não teremos vontade de orar. Vai ter dia que não vamos querer ler a Bíblia. Vai ter dia que vamos acordar triste, talvez revoltado. Não vamos querer ir à igreja. Mas nós precisamos vencer os obstáculos que nos impedem de alcançar este reino. Aleluia. Nós temos que vencer a dificuldade humana, natural, do nosso corpo, que nos atrapalha, que nos afasta das coisas de Deus. Porque fazer as coisas naturais da vida, fazer um passeio, ir a uma praia, uma piscina, fazer um churrasco, todas as coisas, nós vamos sempre estar prontos para fazer a qualquer momento. Se eu falar hoje aqui, ó, acabou esse culto, vamos no Gaúcho, todos nós aqui vamos falar assim, vamos no Gaúcho, mesmo estando endividado, porque as coisas da vida nos traz ilusões. Mas as coisas do reino de Deus são mais difíceis de ser alcançadas. Não há um desejo pleno em nós de buscarmos essas coisas, como há um desejo de fazer as coisas carnais da vida. Mas o reino que Jesus nos apresentou é um reino muito mais valioso. Porque a Bíblia diz que passará os céus e a terra. Um dia essas coisas vão passar. Um dia a nossa saúde vai embora. Um dia nós vamos ficar velhos. E o que vamos levar desta vida é aquilo que nós fizemos para o reino de Deus. Porque isso é eterno. Mas o nosso adversário quer nos prender, quer nos amarrar, quer colocar empecilho, quer colocar pensamento negativo. São os obstáculos. Foi por isso que o próprio Jesus disse: olha, o reino que eu vos apresento é um reino que tem que ser tomado à força. É quando você não quer fazer, é quando você não tem interesse em fazer, mas você fala, eu vou fazer. É quando você não tem interesse de orar, mas você lembra que orar faz com que você se aproxime de Deus, faz com que você aumente a sua relação, a sua intimidade com Deus, e você fala, eu vou orar. É quando você não tem desejo nenhum de ler a Bíblia, porque a internet é mais atrativo, porque a novela, porque o filme, porque o programa é mais atrativo. Mas você entende que a palavra de Deus faz com que você aprenda sobre Deus, e aprendendo sobre Deus, a possibilidade de você obedecê-lo é maior. Então você se esforça para ler a Bíblia. O princípio da fé cristã é o reino de Deus. O motivo desse culto aqui hoje é o reino de Deus. O motivo das orações, dos louvores, de tudo quanto nós fazemos, é o reino que nós tanto almejamos. Glória a Deus. É o primeiro ponto do Evangelho, é o reino. Jesus começou pregando o reino. João Batista começou pregando o reino. Talvez nós precisamos aceitar e colocar em nosso coração que nós precisamos nos preocupar mais com este reino, com as coisas deste reino. Que são coisas tão simples, que são coisas tão pequenas, que faz tanta diferença. Nós não temos que ir para a igreja para sentir a presença de Deus. Nós não temos que ir para a igreja para sentir Deus tocar em nossas vidas. Nós temos que ir para a igreja porque nós já sentimos a presença de Deus no cotidiano, no
dia. Aleluia, Pai. Nós não podemos levar uma vida cristã que nós só oramos na igreja, que nós só cantamos na igreja, que nós só lemos a Bíblia na igreja, que nós só lembramos de Deus na igreja, que nós só lembramos das coisas espirituais na igreja. Se nós formos assim, nós vamos ser um crente fraco, nós vamos ser um crente apático, sem força, sem coragem, sem virtude. Vamos estar sempre desanimados para as coisas de Deus. Que nesta noite nós possamos entender que tão quanto a preocupação que nós temos que ter com os nossos filhos, que tão qual a preocupação que nós temos que ter com os nossos compromissos, com os nossos afazeres, tal qual modo nós temos que ter compromisso com o reino de Deus. Aleluia, Deus. Que em nome de Jesus, que nós possamos mudar a nossa mentalidade, Amém. nós possamos mudar a nossa mente e colocar em nosso coração o desejo que ardia no coração de Davi. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? Glória Que essa a Deus. preocupação possa estar sempre nos nossos corações. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, Esteja conosco. Glória a Deus. Aleluia. que os irmãos possam ficar com esta palavra. Ela vai? Ela fala? Pode não. Aleluia. Abrigo qualquer, onde ninguém jamais ousa se imaginar. Deus maravilhoso. O Criador fez uma flor. Deixa eu parar aqui, ó. Liga pra lá, lá no quarto, lá no quarto. Lá no quarto, lá no quarto. Deus descerá e o Senhor nosso Deus tem nos alimentado Aleluia. para nossa alegria, para nós.